Olá pessoal, tudo bom? Eu, Sandra Temtiana aqui, vamos começar mais algumas dicas aí de comunicação, como eu sempre digo. Nós sabemos falar, mas nós temos um problema um pouco complicadinho aí, não muito, para que nós possamos nos comunicar de uma forma mais adequada, para que a gente possa, ter mais discernimento na hora de nos comunicarmos. E nós estamos falando aqui desde o início da semana alguns complicadores, ou seja, algumas coisas que fazem com que eu bloqueie a minha comunicação e eu não consiga me fazer entender de uma forma mais interessante, que o outro me compreenda melhor. Bom dia, Sandra, tudo bom? Ontem, inclusive, nós falamos lá no nosso, no grupo Dominadores de Emoção, que a gente tem toda quinta-feira, nós falamos sobre ansiedade. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Amadeu Passini. Sejam bem-vindos. Então, a grande questão é essa coisa da comunicação, de nos comunicarmos. E quão importante a gente também falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas falam: Sandra, eu faço todas as técnicas, eu já fiz oratória, já fiz várias coisas, mas eu não consigo deslanchar na minha comunicação, eu ainda tenho problema com a minha comunicação. A oratória é extremamente importante, porque ela nos dá técnicas, ela faz com que nós nos posicionamos, melhor na hora de falar, nós temos técnicas para dicção, entre outras coisas ali na oratória. Forma de como montar uma apresentação. Mas a grande questão da comunicação é o emocional. Se você não tem o emocional que está equilibrado, onde você tenha esse equilíbrio, isso vai transparecer com certeza na sua fala, na forma de como você vai se expressar e na forma de como você vai se comunicar com o outro. E isso acaba impactando, na forma como o outro vai te interpretar. Você falar um bom dia, por exemplo, com um sorriso, mas se você não está se sentindo bem, isso vai transparecer para o outro. Então, a gente precisa trabalhar muito bem esse emocional. E dentre as questões que acabam complicando muito a nossa comunicação, até criando barreiras, é a ansiedade. Bom dia, André, seja bem-vindo. Aí o que acontece? Essa ansiedade, ansiedade de desempenho, ansiedade que gera muitas frustrações. Eu sempre falo, ansiedade é você querer prever o futuro. E é complicado prever o futuro. Ontem mesmo eu assisti uma live de um amigo onde ele falou sobre... A convidada era uma astróloga, onde ela dizia algumas coisas que se mostravam através dos astros, algumas informações para que as pessoas pudessem já se preparar, dentre elas essa questão de estar aqui no online, estar aqui no digital, colocar um produto pelo menos da sua empresa, ou você aprender a trabalhar com esse digital, porque nós iríamos precisar. Segundo ela viu essa previsão lá em 2017, 2018, e os alunos que ali estavam com ela confirmaram que nessa época realmente ela falou. Então, assim, é engraçado que quando você começa a escutar isso, você já fala: caramba, eu acho que eu preciso fazer meu mapa astrológico para ver o que vai acontecer. O André está dizendo aí que sofre muito com a ansiedade, Tem muitas crises de ansiedade. Olá, senhor Matheus, tudo bom? Bem-vindo. Então, essa questão da ansiedade realmente. Então, quando eu vi ela falando do mapa astrológico, previsões do seu futuro, eu falei: nossa, já bate aquela coisa. Opa, saber o futuro, saber o que vai acontecer, aquela coisa da ansiedade, de a gente ter controle sobre tudo, faz com que a gente queira saber o futuro. Então, o astrólogo, ele trabalha muito bem essa dor, que é a ansiedade de a pessoa saber o que vai acontecer, ter uma previsão do que pode acontecer com o seu futuro. Só que isso, essa ansiedade de estar à frente e saber o que vai acontecer, complica muito a nossa comunicação. Por quê? Porque você não vive o presente. Uma vez que eu não vivo o presente, eu não consigo me comunicar de uma forma eficaz, eficiente. Por quê? Porque eu fico pensando lá à frente, então eu acabo idealizando demais, eu acabo querendo as coisas do meu jeito, que saia da minha forma, e as coisas não acontecem muitas vezes da forma como eu desejo, até porque o outro você não domina,
né, a vida do outro, o destino do outro, nem o nosso a gente consegue dominar, quem dirá o do outro. Então a gente cria muita expectativa, a gente idealiza demais, igual aquele, né, aquele amor, aquele romance, tá começando. Aí a gente quer o quê? Ah, tem que ser dessa forma. A gente pensa como eu quero e a gente não para escutar o que o outro deseja. Então a gente sempre acaba colocando, meu pai sempre dizia, não coloca, né, o carro à frente dos bois. Então é você trabalhar a sua ansiedade. Por que você quer saber lá à frente? A grande questão é, para quem comece a trabalhar, os gatos estão aí fazendo uma festa aqui, ali no cantinho, gente. Eu acho que daqui a pouco vão derrubar alguma coisa. Se você escutarem um barulho, fica tranquilo, tá? É os gatos aqui da residência. Fazer o quê? A gente também não pode prever. Eu queria uma live perfeitinha, sem barulho, mas não tem como. Eu não posso, né, controlar os gatos da residência. Eu não posso controlar o outro, não tem. Então, assim, a pessoa ansiosa, ela é muito perfeccionista e ela é muito controladora. Então, assim, esse perfeccionismo vem de onde? Porque nós queremos agradar muito a alguém, a gente não quer se adaptar ao meio, a gente não quer ser vista como uma pessoa que não faz as coisas, às vezes não sai do jeito que a gente quer, que a gente não é perfeita, e aí entra o controle. Esse controle não tem como, não dá. Se a gente não consegue controlar, muitas vezes até as coisas que acontecem conosco, imagina com o outro. Então, criar essas expectativas aí gera muito ansiedade. Então, o que eu tenho feito ultimamente para ter um equilíbrio nessa questão de ansiedade? Porque eu não sou diferente de ninguém, eu também tenho ansiedade, mas eu procuro controlar. E o que é isso? A gente começar a viver o presente. A partir do momento que você fica no presente, o que acontece? Você vai começar a ver mais oportunidades e possibilidades no seu presente. Porque se você fica muito no futuro, gerando essa ansiedade toda, criando essas expectativas, você idealizando demais as coisas, você não vive o presente. Por exemplo, quando eu vou fazer uma viagem, o que eu faço normalmente? Eu vou lá, vejo, curtir o momento, viver o presente, comprar passagem, verificar onde, né, começar a estudar, analisar, ver o que tem naquele local. É um país diferente, é um estado diferente, é uma cidade diferente. O que você vai conhecer lá, o que você pode ver, planejar essa viagem, comprar as passagens, ver o hotel, quem vai contigo. Então, quando falar sobre a viagem, pensar nas questões, nas coisas que você vai ver lá que são legais. E não ficar pensando, porque tem pessoas que querem assim, ok, eu comprei a passagem. Já começa a dar problema na compra da passagem. E começa a reclamar, e começa a reclamar. Depois fica imaginando a viagem, e se der errado, e se. E a coisa ainda nem aconteceu. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso cérebro, nós somos energia. E o nosso cérebro, ele procura validar tudo aquilo que a gente coloca aqui, ele vai procurar validar. É a mesma coisa quando você vai apresentar um trabalho, você faz o quê? Você vai buscar validar através de autores. Então você vai buscar coisas e fatos para validar a sua ideia, para confirmar a sua ideia. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, a partir do momento que você fez uma hipótese, essa hipótese pode ser validada ou não, então vai com tranquilidade. Não tem problema nenhum se lá ao final do trabalho, se a sua hipótese não foi validada. Ok, o trabalho foi feito e a hipótese que eu fiz, né, que eu coloquei ali, ela não foi validada, sem problema. Isso significa que quem vier a fazer o trabalho já vai ter uma ideia. Opa, essa hipótese não foi validada aqui. Eu quero continuar daqui ou entender o porquê que não foi validado. Ok, percebe? Mas o que eu percebo que o aluno faz? Ele coloca uma hipótese e nós fazemos isso. Nós colocamos uma hipótese, nós idealizamos e nós vamos buscar coisas para validar aquilo, para fundamentar. E o nosso cérebro é muito bom nisso, para validar tudo aquilo que a gente quer, ou que a gente pensou, ou que a gente deseja. Então, muitas vezes não tem aquela coisa da mãe ou alguém que fala, tá vendo, te avisei que ia dar, eu te falei. Então, vai buscar isso tudo que eu tô falando acaba sendo no nosso inconsciente, essa validação. E às vezes eu preciso validar aquela pessoa que eu gosto tanto, que eu amo tanto, fala, poxa, inconscientemente eu tô validando essa criatura maravilhosa porque eu não quero sair dali, eu não quero ser vista como diferente. Ou seja, às vezes a gente tem que dizer, olha, você não vou validar, eu vou fazer diferente. Então nós temos esse poder de escolha. Então o que eu faço? E aí o que eu sugiro também?
Vai fazer uma viagem, faça o seu melhor. Tem uma apresentação, se prepare para a apresentação, se prepare para a viagem, se prepare para aquilo da melhor forma possível. E solta, libera. Solta, foca no objetivo e confia no processo. Eu sempre falo isso, confia no processo. Porque daí as coisas, e sempre pensamento positivo, porque se você pensa negativo, você atrai coisas negativas. Até porque nós somos magnéticos. A gente acaba magnetizando tudo aquilo que a gente pensa e tudo aquilo que a gente sente. E hoje já foi provado cientificamente que o nosso coração ele é 5.000 vezes mais magnético do que a nossa mente. Então, não, Sandra, eu estou pensando positivo, mas se o seu coração não está em congruência com o seu pensamento, você fala, nossa, mas eu penso tanto positivo e a coisa aconteceu ainda, né? Não deu certo. Falei, mas o que você pensou antes da viagem? O que você pensou antes da apresentação? O que você pensou antes de ir para, né, o fato em si, daqui 2 semanas, 3 semanas, você ficou pensando, eu pensei positivo, mas e o seu coração, o que você estava pensando? Né? O que você, não é nem pensando, né? O que você estava sentindo aqui no seu coração? Pensamento uma coisa, coração outra, então tem que entrar em congruência. Então, a grande questão é, para que eu não fique tão ansioso, o que eu tenho que fazer? Me preparo para aquilo. Me preparo e começo sempre a ter o quê? Pensamentos positivos, vibrar de uma forma positiva, que você vai para aquele lugar sim, as coisas vão acontecer de uma forma agradável, vai conhecer pessoas agradáveis, passa essas informações para o seu cérebro. Não esqueça, eu sempre digo, o nosso cérebro ele não entende, ele não sabe distinguir sonho, fantasia, para ele tudo é real. Se você está no negativo o tempo todo, o que vai acontecer? Ele vai buscar coisas para fundamentar o seu negativo e vai trazer coisas mais negativas. Se é positivo, ele vai trazer coisas mais positivas. Então, saia do futuro. Sandra, mas eu não posso pensar o que vai acontecer daqui 5, 10 anos, o planejamento estratégico diz isso. Sim, planejar é uma coisa, mas você ficar lá no futuro e não viver o presente para poder ir construindo o que você deseja, é diferente. Então, assim, fique no seu presente, sonhe sim, tenha um objetivo e confie no processo. É o processo que a gente tem que ir vivendo, é o processo que a gente tem que ir sentindo e fazendo as coisas. Aí quando você vê, aparecem pessoas, parece até mágica, mas não é mágica. É você no seu processo interno, sua comunicação interna. Então, é assim, ok? Parar de ser tão perfeccionista, ninguém é perfeito. Parar de querer o tempo todo você controlar, né? A pessoa muito ansiosa, ela quer controlar demais tudo, porque tem que ser do seu jeito, da sua forma, não que seja do jeito que for melhor para todos. E sair do controle, solta um pouco, solta, porque senão você vai acabar ficando doente. E aí entra a ansiedade, aí tem crises de ansiedade. E o seu cérebro fala, opa, essa criatura tá ficando muito nervosa, eu preciso fazer alguma coisa para ela se acalmar. E aí ele vai desencadear substâncias no seu organismo para te dar uma parada. Só que ele entra em luta e fuga, e isso faz com que a sua imunidade fique baixa. Por quê? Porque ele não vai mais cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua defesa. Alguma coisa ali ele vai ter que deixar para poder te cuidar. E nisso, o que ele vai fazer? Ele vai desencadear substâncias, você vai ter síndrome de pânico, você vai começar a ter os seus piriris, vai dar branco, você vai ter taquicardia, você vai ter o suor, enfim, você vai ter um monte de coisa, você vai dizer, gente, eu tô doente, eu vou morrer. E é exatamente isso que o seu cérebro está passando para você, porque ele quer que você pare, porque se você, dependendo da ação que você tiver, ele acha que realmente você vai morrer. E ele não quer isso, ele é nosso amiguinho. Ele vai fazer de tudo para te proteger. Então vamos começar a ter essa consciência. Ok, me preparei, até onde eu me preparei. Sandra, e se eu for fazer uma apresentação e alguém fizer uma pergunta? Gente, não tem problema nenhum você não saber. Eu, quantas vezes em sala de aula, às vezes eu esqueço, eu falo, gente, teve um dia que eu troquei o nome lá dos físicos, o menino ficou olhando assim pra mim, eu olhei pra ele e falei, eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Gente, eu olhei assim pra ele e falei, eu troquei alguma coisa, não troquei? Eu fiz alguma coisa errada. Ele olhou pra mim e começou a rir. Sim, professora, você trocou o nome dos físicos. Eu falei, tá bom, bora lá. Como que a gente pode melhorar isso tudo? Vamos, voltando. Então, gente, vamos aqui recapitulando, eu cometi um erro. Professora, você sabe isso? Não, nesse momento eu não sei, até porque, é claro, diante do contexto da minha disciplina, eu tenho que ter propriedade sobre ela. Mas é tanta coisa nova que acontece que às vezes passa despercebido. Não tem problema nenhum você dizer, gente, não sei.
Não tem problema nenhum dizer que não sabe. Né? Então as pessoas têm medo de dizer que não sabe, têm medo de ficar na vulnerabilidade. E às vezes é bom a gente ser um pouco vulnerável também, porque nós não somos perfeitos. Então essa questão da ansiedade, ela complica muito na nossa comunicação. Por quê? Porque você quer ser perfeito, porque você quer ser controlador, quer adivinhar o futuro. Aí eu diria que cartomantes, por que cartomante faz tanto sucesso? Ele pega exatamente essa dor e ninguém pode adivinhar. Você pode ter um planejamento, você pode ver ali, né, as possibilidades. E sabe qual o maior remédio para a ansiedade? O risco, arriscar-se. Arriscar-se é o melhor remédio para a ansiedade, porque se você não se arriscar, você também não vai experimentar. Você tem que entender que para tudo existe um risco. Tudo que você fez e calculou existe um risco. Tá? Então, a gente tem que aprender a entrar nessa questão de, ok, eu vou me arriscar sim. Porque se você não se arrisca, não tem o ditado, quem não se arrisca não petisca? É exatamente isso. Então, assim, se você não arriscar-se, você vai ficar parado vai ficar te dá uma ansiedade muito maior, porque o seu cérebro sabe que você poderia ter feito aquilo e você não fez. Então, inconscientemente, você acaba fazendo o quê? Uma cobrança, uma autocobrança, porque você sabe que poderia ter feito aquilo, mas você travou, porque você ficou com medo de se arriscar, porque você ficou com medo do que está lá à frente. Nós não enxergamos mais do que 50 metros. Então, o que tem ali é um passo de cada vez, dá um passo e você vai enxergando. Então, por isso que eu falo, arrisque-se e confie no processo, que as coisas vão acontecer e a sua comunicação flui, porque aí você não fica naquela ansiedade tentando ser o perfeitinho o tempo todo. Isso não vai acontecer, essa perfeição não vai existir. Então, arriscar-se, confie no processo, tenha foco, saiba o que você quer, confie no processo, arrisque-se e confie no processo. E aí a comunicação ela flui de uma forma tranquila, porque você para de ter medo de falar, para de ter medo de receber ou não, para de ter medo de errar, tá bom? Pessoal, hoje já deu aqui os nossos 10, passou um pouquinho mais de 10 minutos, mas todo dia às 8 horas estarei aqui para conversar com vocês e falar dessa comunicação que impacta na sua comunicação é a emoção. Então a gente precisa trabalhar isso, tá bom? Caso você queira aprofundar um pouco mais, tem os 21 dias de dominação emocional, tá aqui na minha bio, dá uma olhadinha lá. Tem o nosso Dominadores de Emoção, toda quinta-feira às 20 horas, tá bom? É gratuito, você entra lá no WhatsApp, lá eu dou o link do Zoom para a gente poder trabalhar. Tá bom? E faço perguntas, o que vocês querem que eu fale um pouco mais, o que tá pegando um pouco mais aí na sua comunicação. E você fala, Sandra, não, meu problema é perfeccionismo. Ok, mas esse perfeccionismo impacta na comunicação, porque comunicação é emocional. Para que eu tenha inteligência emocional, tem que ter comunicação e emoção controlada, que isso tudo é o que as pessoas pedem e é o que a gente precisa para ter uma vida leve e tranquila, tá bom? Passa aí pro povo. Fala aí que a gente tá aqui às 8 horas da manhã e bora lá conversar, vamos a semana, o mês inteiro, todos os dias nós vamos falar um pouquinho sobre o que impacta na nossa comunicação e na realidade é toda a nossa emoção. Gratidão a todos que aqui estiveram, obrigada Sandra, todo mundo, gratidão e até mais, beijos!